Integração de recursos tecnológicos à vida humana, potencialização do bem-estar da sociedade, dos indivíduos, inclusão, sustentabilidade e humanização da tecnologia. A pandemia do coronavírus antecipou conceitos, transformou a relação entre consumidores e empresas, e essa transformação pode até assustar algumas pessoas, mas também abre caminho para inúmeras oportunidades. Para falar sobre o comércio no pós-pandemia, nós vamos convidar ambos de maneira virtual, já devem estar conosco no telão, cumprimentando o deputado federal Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, prazer falar com o senhor. Um prazer imenso cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, pedir desculpa por estar pelo meio virtual, mas, ao mesmo tempo, isso se enquadra perfeitamente no tema desse painel. Agora, mais do que nunca, essa é uma realidade que se incorporou às nossas vidas. Mas, na verdade, eu gostaria de estar presencial. Eu tive que mudar a minha agenda, tive uma reunião antecipada com o governador de Minas e tive que me deslocar de Brasília para Minas Gerais. Já tive essa reunião, mas não houve como voltar para Brasília a tempo de estar presencial. Mas, como eu disse, deputado, a participação virtual, ela ilustra bem isso. Só um minutinho, é porque eu vou primeiro fazer a apresentação do outro painelista e aí a gente vai dar a sequência, desculpe interrompê-lo. O outro painelista que está conosco é o diretor-geral da Gouveia Ecosystem e especialista em varejo, Marcos Gouveia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos dois. Isa conduz agora o debate. Bom, a primeira pergunta vai para o senhor Marcos Gouveia. Marcos, você falou recentemente no evento Latam Retail Show sobre a Sociedade 5.0. Aquelas sociedades que estão sendo profundamente impactadas pela evolução da tecnologia. Imaginamos essa sociedade nos Estados Unidos, Japão e China, que são países ricos e com alto grau de desenvolvimento. Como essa tendência vai se manifestar em países como o Brasil? Bom, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial à CNDL pelo convite, em especial ao parceiro José César. Um agradecimento pelo convite e pelo apoio, exatamente, ao Latam Retail Show, onde esse tema foi profundamente debatido. Se nos permitem, só para resgatar um pouquinho esse conceito da Sociedade 5.0, que nasceu no Japão e marcava a evolução da sociedade ao longo do tempo. Daquela primeira sociedade dos caçadores, depois tivemos a sociedade agrária, a sociedade industrial, a sociedade da informação, e esta seria a sociedade da imaginação, aquela onde a criatividade e imaginação, especialmente aquelas proporcionadas pelo avanço da tecnologia e do digital, estariam a serviço da geração de valor para uma população cada vez mais diversa. E aí, claramente, nós nos aproximamos das demandas globais, das demandas que emergem de populações que vivem, neste momento, um aprofundamento da desigualdade e, de outro lado, um comportamento muito similar, especialmente das novas gerações, por questões envolvendo aspectos socioambientais. Então, nesse aspecto, as economias mais desenvolvidas e a realidade de economias emergentes, como a brasileira, se aproximam. E isto foi muito debatido exatamente durante o Latam Retail Show. Esse conceito, que, como eu disse, nasceu no Japão,
ele foi imediatamente abraçado pelo Kendarem. Eu não sei se todos vocês estão familiarizados, mas o Kendarem é uma entidade empresarial que nasceu no Japão após a Segunda Guerra Mundial e foi parte ativa na reconstrução do país após a guerra. E no Japão, o Kendarem integra todos os principais setores empresariais em busca de uma unidade de visão, em busca de uma participação mais relevante na transformação do país e da sociedade. E nisso, talvez, nós tenhamos uma proximidade que é muito interessante. Porque se tem algo que hoje nós também carecemos no Brasil, é a integração da sociedade pelos seus representantes, pelas entidades, pelas associações. Aliás, trabalho que a UNEX iniciou, integrando os setores de comércio, varejo e serviços, para haver uma voz una que fale e represente o pensamento empresarial. Para além, né, dos 4 poderes institucionais, talvez hoje, e isto foi destacado em alguns momentos no evento que eu estou acompanhando, talvez hoje mais do que nunca, nós precisaríamos integrar o pensamento empresarial para pensarmos o Brasil que queremos e não só o Brasil que temos. E seguramente construir esse Brasil que queremos é uma tarefa grande demais, eu me permito provocar, para além dos poderes institucionais, do judiciário, do executivo, do legislativo, e o setor empresarial deveria se mobilizar para buscar aquilo que eu mencionei, da voz una, que, privilegiado pela visão global, privilegiado por um comportamento pragmático de busca de resultados no curto, médio e longo prazo, pudéssemos ajudar a construir, não mais talvez a ponte do futuro para o futuro do passado, que era uma ponte, né, que, como toda ponte, liga 2 pedaços próximos, ok? Mas verdadeiramente um passaporte para o futuro, que colocasse o Brasil, né, numa perspectiva mais global, levando em consideração tudo que podemos oferecer como nação, privilegiado que somos em vários aspectos pela natureza, mas também promovendo mais rapidamente a transformação importante que precisa acontecer aqui. É inegável que a pandemia, de alguma maneira, acirrou a desigualdade. A pandemia acirrou a concentração de mercado. A pandemia acirrou a concentração de renda e até mesmo de emprego. Então, essas questões que nasceram com a visão da sociedade 5.0 e que, neste momento, pós-pandemia, talvez devêssemos falar da sociedade 5.1, deveria contemplar tudo aquilo que está contido na visão da sociedade 5.0, mas, principalmente, acelerar o processo de transformação para uma sociedade mais virtuosa, mais atenta às questões emergentes. E o caso brasileiro, aí sim, no contexto mundial, ele é muito particular, porque acirramos problemas neste período por conta das nossas próprias opções, mas, quando pensamos em termos estruturais, tudo aquilo que nos trouxe até este ponto, que já tivemos no mundo como economia ascendente e relevante, é possível potencializar, sim, se e somente se, e isto claramente é uma provocação, talvez melhor dizendo, um convite à reflexão, se o setor empresarial de fato se integrar para buscar trazer toda a sua competência, sua visão, sua ambição, seu pragmatismo, seu foco em geração de resultados, renda e emprego, para colocar isso a serviço do país. Muito obrigada, senhor Marcos Gouveia. A próxima pergunta vai para o deputado Domingos Sávio. Deputado, diante de tantas mudanças, como o Congresso Nacional pretende ajudar na construção de um ambiente de negócios adaptado a esta nova realidade? Olha, as mudanças, elas são extremamente significativas e vieram para ficar.
E é preciso, como você disse, que a gente não só se adapte a ela, mas que o nosso Congresso seja proativo, tome a iniciativa. Hoje nós temos uma realidade em que o mundo digital está presente na vida de praticamente todas as pessoas, mesmo daquelas mais simples. No painel anterior, falou-se sobre os meios de pagamento, que estão mudando rapidamente. E o Congresso precisa estar atento a isso, porque esses custos impactam na vida do comerciante, na vida das pessoas. O e-commerce, né, hoje é uma realidade que está se universalizando. É preciso que nós tenhamos cuidado para que isso venha para beneficiar, sim, a população em geral, para simplificar as relações de comércio, mas que respeite também, né, o empreendedor, né, e que tenhamos, portanto, uma legislação adequada. Mas, mais do que isso, me preocupa uma coisa. Nós temos os problemas, as questões que estão aí como consequência natural dos novos tempos, como eu disse, a digitalização, né, o e-commerce, os meios de pagamento, mas nós temos um problema no Brasil. A pandemia, ela agravou o desequilíbrio fiscal no país. O governo vem gastando muito mais do que arrecada. E isso acende uma preocupação para nós da Frente Parlamentar do Comércio e Serviço e Empreendedorismo. Por que acende uma preocupação maior? Porque, infelizmente, a tendência do governo não tem sido a de controlar gasto público, mas sim de aumentar imposto. Então, eu já me preocupei nesta reforma, ainda que fracionada, né, de imposto de renda, que achei que não foi adequadamente discutida com a sociedade, e me preocupa, né, o futuro do país do ponto de vista tributário. Nós temos a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós não podemos superar todas essas dificuldades se não buscarmos equilíbrio fiscal. Portanto, o Congresso, o poder público, que é muito caro, que custa muito para o Brasil, tem que fazer uma autocrítica. Nós temos que fazer, sim, reforma administrativa, mas não é só para dourar a pílula, é cortando custos de maneira mais vigorosa, alcançando, né, segmentos que são privilegiados. Às vezes não é lá sacrificando o professor lá na ponta, é o judiciário, que é muito caro no Brasil, né, e que não funciona com a agilidade que precisava funcionar, continua gerando insegurança jurídica, é o legislativo, que é caro no Brasil, são ainda super salários que nós votamos recentemente, mas que nós temos que ficar atentos, porque senão arrumam lá um jeitinho na justiça de continuar ganhando super salários acima de R$100 mil, dando um péssimo exemplo. Então, eu acho que o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre esse desequilíbrio fiscal, porque senão ele vai estourar lá na ponta. Quem paga a conta no final é o cidadão, e isso impacta no comércio, especialmente quando a gente já vive volta de inflação, que também é um grande adversário do empreendedor, do trabalhador e do empreendedor. Então, eu tenho com clareza que o Congresso tem que assumir uma responsabilidade mais direta, né, nas questões da economia. Eu sinto que o processo de gestão da economia no Brasil está frouxo. Nós não temos tido a capacidade de estabelecer equilíbrio fiscal nas contas públicas. E o pior agora, vem inflação também. Então, acho que no pós-pandemia, a sociedade está evoluindo em alguns aspectos naturalmente. O e-commerce, as formas de pagamento, a criatividade, mas o poder público, infelizmente, não está dando a resposta que deveria dar, que é estabelecer equilíbrio fiscal para, a partir daí, pensar numa reforma tributária que pudesse simplificar e reduzir custos. E como é que você vai reduzir custos se você está aumentando de maneira desenfreada as despesas? Penso que nós, da Frente Parlamentar do Comércio, juntamente com o NEX, temos que concentrar o esforço na discussão de reforma tributária, mas pensando em redução de custo da máquina pública. Sem reduzir custo da máquina pública, falar em reforma tributária é uma temeridade, porque acaba tendo o risco de ser reforma para aumentar impostos. Essa é, sem dúvida, a minha maior preocupação hoje, nesse pós-pandemia.
Muito obrigada, deputado Domingos. E agora, a terceira e última pergunta deste painel, eu faço novamente para Marcos Gouveia. Marcos, sabemos que a pandemia acelerou processos que já estavam em andamento, como a digitalização das empresas, por exemplo. Mas que tipo de mudanças aconteceram no varejo somente por causa da pandemia e quais delas permanecerão? Bom, antes de responder a pergunta, eu queria fazer um comentário complementando a observação do deputado, que me parece muito pertinente. Eu acho que, antes de pensarmos em reforma tributária, nós temos que levar a sério a reforma administrativa no país. Porque, senão, nós vamos sufragar uma estrutura de custos que aí está, que é cara e, em muitos aspectos, ineficiente. E temo, né, qualquer forma de generalização, mas somente se evoluirmos rapidamente numa reforma administrativa que reduza o peso e o custo do Estado, vamos sim poder fazer a reforma tributária adequando para essa nova realidade. Mas voltando no objetivo da pergunta feita, a pandemia e esses anos recentes, exatamente isso, acabaram acelerando algumas tendências de transformações estruturais no comércio e no varejo. Mas uma delas, ela é particularmente importante no Brasil e diz respeito aos ecossistemas de negócios que apareceram, cresceram e criaram uma nova realidade dentro do cenário brasileiro, mas é uma realidade cujo impacto transcende em muito a questão do varejo, do comércio e do consumo. Como vocês sabem, os ecossistemas nasceram na China e foram, de alguma maneira, uma resposta a partir da China ao desenvolvimento das plataformas exponenciais no mercado ocidental. Google, Amazon, Facebook e tudo mais. E na China, eles foram desenvolvidos por empresas como Alibaba, Tencent, Didi, JD e outras mais, que cresceram de uma maneira quase que tentacular, espalhando pela própria China como um todo, mas também fora do mercado chinês. A tal ponto que vocês têm acompanhado o noticiário internacional, o governo chinês, mais recentemente, se deu conta do enorme poder que se concentrou nos ecossistemas de negócios, a ponto de colocar condicionamentos e contingências para a continuidade da expansão dos ecossistemas na China. Por exemplo, eles impediram o IPO da Ant Financial, que era o braço financeiro do Alibaba. Foram para cima do fundador do Alibaba, o Jack Ma, impondo a ele quase que um lockdown privado, de maneira a que o poder que vinha acumulando o ecossistema Alibaba ficasse momentaneamente reduzido. Mas varejistas brasileiros que tiveram na China, muitos deles junto conosco, perceberam que na essência do modelo do ecossistema tinha um modelo de organização empresarial muito presente na realidade dos negócios no mundo atual, aonde aquele discurso histórico do consumidor no centro de tudo, e talvez devêssemos falar do omniconsumidor cidadão no centro de tudo, aquele que é resultado, né, de toda essa evolução envolvendo o digital, o e-commerce, a tecnologia, as redes sociais, a interação entre consumidores. Esses modelos, ao permitirem o monitoramento desses omniconsumidores cidadãos, talvez 5.1, acompanhando o mesmo raciocínio da sociedade 5.1, esse movimento trazia para as organizações, especialmente os ecossistemas, um nível de informação, atualidade,
capacidade de conexão direta, relacionamento, promoção, avançando para meios de pagamento, como é o caso na China, com o WeChat, o WeChat Pay, o Alipay, que faziam com que essas organizações se tornassem grandes e com uma capacidade de expansão de negócios absolutamente invejável. No caso da economia ocidental, especialmente Estados Unidos e Europa, e no caso da economia chinesa, esses movimentos foram protagonizados por empresas ligadas à tecnologia. Mas aqui no Brasil, esse movimento está sendo protagonizado pelos varejistas tradicionais. Magalu, Via, antiga Via Varejo, Americanas, Boticário, Riachuelo, Renner e outros que estão percebendo o potencial deste modelo de organização, como Vivo, Ânima Educação, Claro e muitas mais, e que estão no processo aprendendo a desenvolver, incorporar, integrar e ampliar a sua velocidade de expansão de uma forma absolutamente impensável no passado recente. E o reflexo disso, todos nós temos acompanhado, que é o valuation, a valorização dessas empresas no mercado, principalmente financeiro, à medida que se percebe que o seu potencial de contínua expansão é muito grande. E tem aquilo que nós estamos brincando, né? Chamando o axioma dos ecossistemas de negócios: quanto maior você é, maior você fica. Essas organizações estão incorporando novas ofertas por fusões, aquisições, de maneira a tirar proveito nesta verdadeira corrida do ouro que nós estamos vivendo agora, para ampliar sua atuação. Então, é uma Vivo que passa a vender saúde, é um Magalu que passa a vender também educação, é um Mercado Livre que abre 3.000 pontos de relacionamento com os consumidores, é Via que incorpora atividades de banco, é Riachuelo que amplifica a sua atuação no setor financeiro, só para citar alguns exemplos. Isso até, diga-se de passagem, nos estimulou a lançar um livro, Ecossistemas de Negócios Made in Brasil, que tem essa característica particular. Os ecossistemas de negócios que se formam no Brasil estão sendo liderados pelos varejistas tradicionais, mas de uma maneira que é muito própria e interessante, porque eles acabam abrindo espaços para que outros varejistas de diferentes portes e até mesmo fornecedores de produtos e serviços se integrem como sellers nos seus marketplaces, criando condições no mercado local de equilibrarmos o jogo competitivo que se joga no mercado global. Sim, porque se tem algo que a pandemia exacerbou, é de fato o crescimento do nível competitivo no mercado global. Porque o e-commerce, que o deputado terminava de mencionar há pouco, o e-commerce que tem um lado altamente positivo, né, de facilitar o acesso aos produtos, de fazer com que exista uma velocidade muito maior na entrega, de oferecer condições digitais de pagamento e outras coisas a mais. De outro lado, é preciso ter cautela e uma visão muito clara, ele faz crescer demais a concorrência em nível global ao abrir o mercado local para a concorrência local, para a concorrência global, perdoe, enquanto os locais estão ainda tentando jogar o jogo da melhor maneira possível para atender às demandas locais e com todas as contingências que a desorganização do abastecimento, que é uma das causas do aumento da inflação, está precipitando. Então, esta combinação nada virtuosa de concentração que nós temos hoje, o aumento da concentração no Brasil, o aumento das dificuldades de abastecimento por conta da desorganização
das cadeias de valor, das cadeias de abastecimento. E o fato de que os operadores internacionais mais organizados, mais envolvidos, mais ambiciosos, estão operando também dentro do Brasil, muitas vezes com alternativas informais, acaba acirrando em muito a concorrência dentro do mercado. E poderíamos talvez falar desta concorrência local, que é a combinação da concorrência global com a concorrência local. E para isso é preciso sim o fortalecimento e os instrumentos que se permitam o fortalecimento das organizações nacionais e, além disto, o estímulo para que passem a operar no mercado global, levando produtos e marcas brasileiras com valor agregado e não só commodities, ao mesmo tempo que se estruturam, cresçam e possam ser mais eficientes ainda, porque já são muito eficientes, no atendimento do mercado local. Então, o ecossistema de negócios Made in Brasil é este que virou assim um pouco de jabuticaba no mundo dos ecossistemas globais, porque aqui esse processo está sendo liderado pelo varejo tradicional e, além disso, criando alternativas para pequenos e médios comerciantes, ou até mesmo grandes comerciantes, amplifiquem sua oferta de produtos, mas também serviços e soluções. E, igualmente, fazendo com que muitos fabricantes passem a atuar através dos marketplaces, levando seus produtos, suas marcas, diretamente ao consumidor final, usando essas plataformas. Então, isso talvez seja a essência das mais importantes transformações estruturais que o varejo e o comércio do Brasil estão passando neste pós-pandemia. Mas eu insisto, isto transcende em muito a questão de mudanças no varejo, porque isso impacta o setor financeiro, que o varejo vai passar a ser ainda mais presente e mais atuante, e nós tivemos no painel anterior um excelente debate sobre isso, pelas alternativas que se criam com pagamentos digitais, arranjos de pagamentos, trazendo talvez para o Brasil a retomada de um protagonismo no crédito ao consumidor que já houve no passado e que durante o boom recente foi transferido para o setor financeiro. Vai trazer para o varejo uma atuação muito mais direta e transformadora na logística. Vai trazer para o varejo outras transformações envolvendo este relacionamento e esta proximidade com o tal Omni Consumidor Cidadão 5.1. Mas talvez aqui seja a hora até, e aqui fica talvez uma outra reflexão, das entidades, associações que representam o setor, perceberem a importância de que avancem na sua proposta de servir os setores que atuam, para além da representação dos setores, se envolverem mais com produtos e serviços que facilitem e viabilizem, primeiro, a sobrevivência, segundo, o crescimento, a expansão, a profissionalização e a formalização dos setores de varejo e comércio. Ok, muito obrigada, senhor Marcos. Antes de encerrarmos este painel, eu gostaria de passar novamente a palavra para o deputado Domingos Sávio para as considerações finais. O sinal do deputado Domingos Sávio perdeu-se. Nós agradecemos o deputado e agradecemos o senhor Marcos Gouveia pela participação nesse painel. Muito obrigado, senhor Marcos, por ter participado conosco deste evento. Uma satisfação e gratíssimo pelo convite e, principalmente, cumprimentos pelo evento e o protagonismo que a CNDL, neste momento, consegue ao reunir tantas vozes e tão relevantes para discutir o presente e o futuro do setor.
Bem, estamos chegando ao fim do 5º Fórum Nacional do Comércio, mas vocês sabem que o trabalho continua. Esses 2 dias de debate trouxeram maiores responsabilidades, reflexões sobre os desafios do setor e, sobretudo, abrindo novos caminhos para a retomada e para o crescimento do varejo nacional. Importantes políticas públicas serão construídas a partir daqui e deste evento marcam não só o reencontro presencial do sistema CNDL, mas é também um marco para a transformação e o desenvolvimento do setor no pós-pandemia.